Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, quarto episódio do podcast A Palavra em Foco. Sejam muito bem-vindos aqui, onde nós procuramos trazer conversas, né? Não vou dizer discussões, mas conversas, né? Bate-papo sobre a palavra de Deus para trazer compreensão e clareza. Hoje está aqui mais uma vez comigo, né, pastor Bruno César. A paz do Senhor, bom dia, pastor. Bom dia, estamos aí para mais uma vez, né, para falar sobre um assunto importantíssimo, Importantíssimo. e que gera muito debate, muita curiosidade. Mas nós não estamos aqui para brigar, né? Certo, sem polêmicas. Sem polêmicas, a própria palavra já confronta, né? E aí a gente vai falar sobre Escatologia. Muito bem, pastor. E como o pastor adiantou, hoje nós vamos falar sobre escatologia, que é um assunto de extrema importância, não que os outros não sejam, né, pastor? Sim. De muita importância para esses dias, para as nossas vidas, para a nossa caminhada com Cristo. É um assunto até certo ponto polêmico, né? E o nosso intuito aqui não é esse, é trazer clareza. E é um assunto também que é pouco tratado, né, pastor? Pouco Sim, tratado. ele é tratado pontualmente, né? Sim. Pessoas pegam alguns pontos da escatologia para tratar e acaba gerando mais confusão e mais dúvida. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui hoje é passar de forma estrutural, né? Verdade. Ponto a ponto, acontecimento por acontecimento. E assim trazer mais clareza aí para os irmãos aí ouvintes. Amém, amém. Então, realmente, essa é a nossa ideia. É tratar com leveza, né, esse assunto tão importante. É complexo, né, pastor? Sim. Quando a gente olha para os livros que tratam, né, sobre os últimos eventos, né? Então, antes, né, da gente entrar nisso, eu queria explicar para você que está nos assistindo, né, nossos irmãos, o que é escatologia, né? A palavra escatologia, ela é a união de duas palavras gregas, né, onde escatos quer dizer último, e logia significa estudo, né? E traduzindo, então, essa palavra, ficaria algo como estudo ou doutrina das últimas coisas. Ou seja, a escatologia é o estudo ou doutrina dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Né? Sim, sim. E pasmem, né? Estamos vivendo aí os últimos momentos aí da história. Verdade. Né? De alguma maneira já entramos aí, né, na escatologia. Já entramos, né, começando aí o período do fim, né? Todas as evidências já foram cumpridas, né? Verdade. Estamos praticamente aguardando a volta de Cristo, né? É verdade. Só tocou num outro ponto importante, e talvez a gente possa até tratar disso num próximo episódio. Sim. De uma forma mais detalhada. Uhum. Não vamos entrar nisso detalhadamente hoje, que os sinais da volta de Cristo. Verdade. Né? Então, o Evangelho de Mateus, por exemplo, trata dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos, como o senhor falou. A gente entende que tudo que havia para se cumprir, quando Jesus diz que seria o início das dores. Isso, né? Mateus 24 fala isso. Jesus, exatamente. Jesus diz, olha, ainda não é o fim. Quando vocês virem essas coisas acontecerem, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Né? Então a gente vê, né, o cumprimento, né, desses sinais já há algum tempo. Né? Então, eu acho que é um assunto interessante também para um próximo episódio. Né? E sobre ainda, explicando a palavra escatologia, a Bíblia traz algumas expressões
né, que apontam para isso, que seria, alguns momentos a gente vê na palavra a expressão últimos dias, últimos tempos, fala também da última hora. Interessante, né? Fala da última hora. Então, quem já não ouviu pessoas dizendo, desde que eu existo, desde que eu nasci, eu ouço falar que Jesus está voltando, né? Mas e aí? E a gente precisa entender, né, que Deus, primeiramente, Deus ele é atemporal. Sim. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, né? Então, o relógio de Deus, ele corre diferente do nosso, né? É verdade. O relógio de Deus é o Kairos, é o tempo oportuno. O nosso relógio é o Cronos. É isso. Faltam 10 minutos. Olha, falta uma semana, falta um mês, né? A gente vive muito isso. A gente, observando a Escritura, ela nos faz ter essa longanimidade, né? Porque você vê aí Jesus sendo anunciado lá no Gênesis, lá em Deuteronômio, né? Sim. E aí você vê fatos escatológicos, né? Da volta de Cristo na velha aliança. Sim. Né? Muito, né? Zacarias, muito isso. Principalmente. Zacarias, né? Daniel. Em Daniel, onde é tratado ali as 70 semanas. Sim. Então, assim, a gente percebe essa pré-anunciação de Cristo e da sua volta, né? Desde a antiga. De anos né, atrás. Então, assim, igual quando diz a palavra, né? 1000 anos para Deus pode ser como um dia Sim. como 1000 anos, né? Deus, ele não se detém ao tempo. Sim. Verdade. Ele é o Senhor do tempo. É verdade. Nem o céu dos céus pode contê-lo, né? É isso aí. Então, mas os acontecimentos, né? Esses sinais, como a gente vê se cumprindo, né? Então, isso aponta muito para a iminente volta de Cristo, né? E o que nós precisamos fazer é estarmos preparados. Né? Sim. A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 14. E no capítulo 14 de João, Jesus ele dá continuidade às últimas instruções, pastor Bruno, Sim. aos discípulos. Jesus estava prestes a ascender aos céus, a ser assunto aos céus, subir aos céus, e ele dá as últimas instruções para os discípulos, né? E no capítulo anterior, no capítulo 13, Pedro ainda se oferece para se colocar no lugar de Jesus, né? Senhor, se preciso for, te darei a minha vida, né? E Jesus vai repreender Pedro, né? Porque, na verdade, Pedro está negando a cruz ali. Pedro está negando o propósito para o qual Jesus veio. Jesus veio para isso, para redimir a humanidade, né, do pecado, para fazer a expiação perfeita, né, pelo pecado da humanidade. E aí, Jesus vai repreender Pedro, dizendo, Pedro, você daria a vida por mim, é verdade? Pedro, você vai me negar três vezes. Sim. Antes que o galo cante, né? E aí, no capítulo 14, eu gostaria de ler alguns versículos aqui. Jesus continua essas instruções, só que Jesus ele percebe uma tristeza no coração dos discípulos. Jesus, como ele, por diversas vezes, pastor Bruno, por diversas vezes Jesus ele prediz, ele anuncia a sua morte e ressurreição. E aí os discípulos, entendendo isso, os discípulos ficam tristes. E aí Jesus vem no capítulo 14
Vou ler alguns versículos aqui. Versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus ele está confortando, primeiramente confortando os discípulos, né, pela tristeza no coração dos seus discípulos. E Jesus ele parece, né, causa uma estranheza, pastor Bruno, nesse texto, porque Jesus, no versículo 2, ele vai falar, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está afirmando que onde é a casa de Deus, no terceiro céu, já há muitas moradas. E aí, depois, ele diz, olha, eu vou preparar-vos lugar. Ora, se já há muitas moradas, então qual é esse lugar que Jesus está falando que ele vai preparar? E a expressão aqui no grego, de preparar-vos lugar, a expressão no grego, no original aqui, é preparar um caminho. Sim, sim. Qual caminho é esse que Jesus está falando? Esse caminho é do ventre da Virgem até a sua caminhada, o seu ministério. É o caminho até o Monte Calvário. É o caminho até a cruz. É o caminho até o sepulcro. E é o caminho até a ressurreição. E aí no versículo 6 aqui ainda, né, depois de Tomé, no versículo 5, sempre o Tomé, né? Tomé vai questionar. Jesus já tinha falado que ele iria para o Pai preparar um caminho. E aí Tomé vai questionar. No versículo 5, no capítulo 14 ainda de João. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Jesus tinha acabado de falar para onde ele iria. E como podemos saber o caminho? Aí no versículo 6, Jesus vai responder, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus aqui ele está trazendo uma clareza ainda maior, porque Tomé não entendeu qual era esse caminho que levava para as moradas celestiais. É um ponto muito interessante a dizer, porque o fim não é aqui, né? A nossa Verdade. esperança não é aqui, né? A igreja evangélica, no geral, muitas igrejas têm se perdido, né? Trazendo a terra como o fim das coisas. Verdade. Né? E aqui não é o fim das coisas. O próprio Jesus, ele trata isso, né? Diversas vezes. Então, as coisas dessa terra, né, são um processo do quê? De uma vida de eternidade, né? Pensa o que é uma eternidade. É verdade. Pensa o que é o amanhã, né? Se eu viver aqui 70 anos, né? É muitos anos. Se eu viver aqui 90 anos, nossa, é muitos anos. Agora, imagina uma eternidade. O que são... Vamos colocar 90? Né? Vamos colocar 90? O que são 90 anos? Se vivemos aqui, passarmos por aqui 90 anos, o que é isso em comparação com a eternidade? Né? É isso mesmo. Verdade. E aí Jesus ele traz esse alerta, né, que aqui não é o fim das coisas, né? E a escatologia ela trata isso claramente, né? Aqui não é o fim das coisas. É verdade. É muito interessante o que o senhor falou. E Paulo também vai falar sobre isso. Sim, Paulo fala bastante. 1 Coríntios 15, 19. Isso. Paulo traz eu vejo como um grito, né, pastor? É um alerta para nós, para esses dias, serve para esses dias também. Que ele fala aos coríntios, mas serve para nós. E Paulo vai dizer, se nós esperamos somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens.
A Então, nossa esperança em Cristo, né? Só foram as coisas dessa terra. Em outras traduções fala dessa maneira. exatamente. Somos os mais miseráveis. Exatamente. Então, assim, nós tem um outro texto, né, das Escrituras que vai dizer que nós somos forasteiros, Sim, estrangeiros. Tem uma tradução que fala forasteiros e estrangeiros, e tem uma outra tradução que fala peregrinos. sim. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai citar Abraão, ele fala assim: Abraão peregrinou na terra, mas aguardava a cidade que tinha fundamentos. Exatamente. Hebreus 11, se eu não me engano, né? Isso aí. Quando fala dos pais da fé, Sim, sim. vai Com trazer, certeza. né, que, ou seja, nossa, isso é muito lindo isso, né? É. Que Abraão, há milhares de anos antes, ele já guardava E uma cidade celestial. o próprio apóstolo Paulo fala: Deus apresentou o evangelho para Abraão, né? É O verdade. primeiro a ouvir o evangelho foi Abraão. E Jesus ele vai testificar disso, porque ele vai dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou, ou exultou. Sim, sim. Então, é esse o sentimento que nós temos que ter. E a cada dia mais, porque nós entendemos, né, e pelos sinais que vimos, que o grande dia, esse último dia que a Bíblia diz, já está muito próximo, né? Com Então nós certeza. temos que viver hoje como se fosse o último dia, Isso aí. aguardando, né, desejando a volta de Cristo, né? E não nos apegando às coisas aqui, porque nós somos forasteiros. É interessante que a tradução, uma das traduções para a palavra estrangeiro é estranho. Uhum. Estranho. Então nós somos estranhos aqui, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Engraçado, quando Jesus está no Getsemane orando, né? Ele fala: eles não são desse mundo. Guarda-os do mal, né? Não tire-os do mundo. Interessante isso que você falou. Jesus vai orar, né? E dizendo a última oração pelos discípulos. Sim. Jesus vai dizer: olha, No próximo não tire-os, né? Não tire-os desse mundo. Então, assim, às vezes as pessoas passam por aqui: ah, Jesus, me tira daqui. Né? Mentira. E, às vezes as pessoas usam até expressões: aqui é um inferno, aqui não é um inferno. tá longe. A pessoa não sabe o que está falando, né, pastor? Então Jesus vai dizer: não tire-os desse mundo. Eles não são desse mundo, não tire-os daqui, mas livra-os do mal. Então, o que eu entendo com isso, pastor Bruno? Que Deus, ele tem um propósito para cumprir na vida de cada um de nós. Sim. Você que está nos assistindo, Deus tem um propósito na sua vida. E não adianta pedir para Deus te tirar daqui, porque esse propósito, ele vai se cumprir na sua vida. Amém, pastor Bruno? Amém. Quando a gente vai falar de escatologia, tem uma coisa muito interessante. Qual que é o sentimento que o pastor Adriano, que eu, deseja passar para todo mundo? É o sentimento do desejo da volta de Cristo. Sim. Porque quando a gente começa a falar de escatologia, muitos teólogos, muitos pastores começam não vou falar pastores, mas muitas pessoas começam a falar aterrorizando, colocando um medo nas pessoas. Sim. Né? Um medo. Mas se nós já estamos em Cristo, o que a gente quer é encontrar com Ele. É O que a verdade. gente mais deseja é encontrar com Ele. Não é verdade? É isso que nós queremos passar. Né? Vão vir dias difíceis? Sim. Já estamos aí no princípio das Sim. dores? Sim. Né? Mas isso é para quê? Para que se cumpra toda a Escritura. Verdade. Então, o nosso anseio é que Cristo volte. Não é verdade? Podia ser hoje, né, pastor? Podia ser hoje. Podia ser agora. Ô, isso glória. mesmo, glória a Deus. Mas é interessante, sim, porque muitas vezes nós nos prendemos muito às coisas dessa terra, né? Uhum. E as Sagradas Escrituras, elas já
nos alertam, porque às vezes a gente acha que estamos vivendo algo bom aqui, mas a Bíblia diz que não há comparação com a glória que há de vir. Sim. A palavra de Deus fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano Aquilo que Deus está... tem preparado para aqueles que o amam, né? Aqui nessa terra, quando as pessoas falam que aqui é o inferno, está longe de ser. Nossa, né? Deus. O Espírito Santo tá aqui, né? No próximo tópico aí vai falar, né? E não vos deixareis órfãos, né? Exatamente. O Espírito Santo atua nas nossas vidas, atua aqui, né? A palavra de Deus, quando a gente olha para o mundo, né? O próprio salmista diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia As obras do seu suas poder, mãos. da sua mão. A gente começa a ver o poder de Deus na natureza, o poder de Deus, né, no nosso ar que respiramos. Nós vimos Deus em tudo. É Né? A mão do Senhor agindo, né? A mão do Senhor guardando, a mão do Senhor livrando, a mão do Senhor abençoando, nos alegrando, né? Com o teu espírito, com óleo de alegria. E aí você pensa, o que é o inferno? A ausência total de Deus. Só isso. Só isso. Não vou falar de fogo, de outras teorias, talvez. Sim. Só de Deus não estar lá, e você não vê nada de Deus lá, já é angústia, é verdade. Então a gente já passa por momentos de angústia aqui nessa terra. Agora pensa uma eternidade com uma eterna angústia. Em eterno sofrimento, né, pastor? Sofrimento, né, de trevas. Então, assim, não dá nem para imaginar. Né? E isso também, assim, deve ser um combustível para que a gente deseje ainda mais a glória, o outro lado, né? Porque a Bíblia nos mostra também, e Jesus nos mostra isso, que não há transição. Muitas pessoas acham que há uma transição, que eu vivo a minha vida aqui regaladamente, sem, tipo, meu corpo, minhas regras, e não tem que dar satisfação a ninguém, né? Mas aí quando eu morrer, eu vou pagar no purgatório, eu vou pagar por aquilo que eu fiz aqui na Terra durante um tempo, e depois eu vou transicionar para a bem-aventurança do céu. E a Bíblia nos mostra o contrário. Sim, a Bíblia não fala nada disso. Exatamente. A Bíblia nos mostra que não há transição. Porque quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, por exemplo, pastor Bruno, no capítulo 16, a partir do versículo 19, quando fala daquela história que Jesus contou, o próprio Jesus contou, do rico e do Lázaro, né? Aquela história nos mostra que há uma separação, né, de um abismo, né, de um lado de sofrimento e um outro lado de consolo, e não há transição entre esses lados. É isso. Não é verdade? Então, assim, eu quero dizer também, né, para quem está nos assistindo, você deve fazer a sua escolha em vida. A nossa escolha entre viver em Cristo ou não, passar a eternidade com Cristo ou não, essa decisão, essa escolha, é uma escolha, deve ser feita em vida. A nossa vida ela é tomada por decisões. Exatamente. E a decisão mais importante da nossa vida é aonde iremos passar a nossa eternidade. É a decisão mais importante, verdade. A decisão mais importante em vida é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então, assim, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa interessante, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse entendimento é que os crentes de hoje devem ter, né? Sem temer a morte, né? Sem temer o amanhã, e esperando, né? Essa esperança, né? Bendita esperança da volta de Cristo, né? É Como diz aquele hino, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. É verdade. Né? É isso que estamos aguardando. É verdade. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Paulo, ele já aguardava, né? Sim. Há cerca de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, ele já aguardava a volta de Cristo, né?
é interessante que ele já aguardava ter o seu corpo transformado e subir a encontrar com Cristo nos ares há cerca de 2000 anos atrás. Sim. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Eu queria continuar aqui, ler mais alguns poucos versículos aqui, ainda no capítulo 14, o versículo 16 de João 14, 16, vai dizer, Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Interessante aqui nessa fala de Cristo, que quando ele fala que ele rogaria, que ele precisaria ir para o Pai, Jesus está dizendo que era necessário que ele fosse, e que se ele não fosse, o Consolador não seria enviado. Ele diz isso. E quando ele fala, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Essa expressão, outro Consolador, outro aí, a palavra original é allos. Allos quer dizer outro igual. Outro igual. Ou seja, não existe uma hierarquia na Trindade. O que existe são 3 pessoas iguais, com a mesma essência, né, com funções diferentes. Não é assim? E aí ele continua. Outro Consolador. O Consolador aqui, a palavra é Paráclitos. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra Paráclitos. E essa palavra quer dizer chamado para estar ao nosso lado. Allos Paráclitos, então, outro igual, chamado para estar ao nosso lado ou conosco, né? E ele continua, para que fique convosco para sempre. Então, e no versículo 18, Jesus vai completar, né? Para acabar com a tristeza dos discípulos, Jesus vai dizer, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus está consolando os discípulos, dizendo que rogaria, pediria ao Pai para enviar alguém igual a ele, com a mesma essência, né, com função diferente, né, que estaria ao nosso lado para sempre, né, mas que ele voltaria. Então, Jesus, pastor Bruno, ele promete voltar à sua volta em diversas ocasiões. É isso aí. Cronologicamente aí, vai acontecer o nosso arrebatamento. Verdade. E depois Cristo vai voltar. Amém. É verdade. Eu creio. Então, essa é a maior promessa que esperamos agora, né? Na velha aliança, em vários períodos, eles queriam algum consolo em Israel. No tempo do Egito, eles queriam ser libertos. Sim. Agora, nesse tempo atual, né, nessa dispensação que vivemos, nós aguardamos simplesmente a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. É verdade. Eu queria falar também, porque a escatologia, ela envolve vários assuntos, né? E, assim, a gente entende, nós como pré-tribulacionistas, sim, e até para explicar para quem está nos assistindo, né, existem algumas correntes, né, sobre o arrebatamento da igreja. Então, existe uma corrente chamada pré-tribulacionista, né, que acredita que Cristo vai buscar a sua igreja antes da grande tribulação. É nessa corrente que nós acreditamos, sim, né, pastor Bruno? Sim. E eu costumo dizer que eu espero que eu esteja certo. É isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, sim, no versículo 21, Jesus ele vai dizer que o período da grande tribulação,
pela qual vai passar essa terra será o pior período da história da humanidade. Jesus disse que nunca houve um período tão terrível. Se as pessoas acham que estão vivendo o inferno agora, imagine o período da grande tribulação. Onde você vai ser obrigado a negar a sua fé. Exatamente. Né? E aí, onde você vai ser obrigado a adorar o anticristo. Né? Verdade. E aí, como assim, né? Como que você vai viver? Sua fé vai ser colocada à prova. Pois é, então assim, então por isso que eu espero, eu aguardo, pastor, que as outras correntes, e aí a gente vai explicar também, porque as outras correntes são a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista, que entende que Jesus vai voltar para buscar a igreja, a sua noiva, no meio da grande tribulação, e a outra, após, acredita que Jesus voltará depois do período de 7 anos da grande tribulação. Um dos versículos, eu até abri aqui, pastor, Sim. Apocalipse 3:10, tem várias correntes, várias bases bíblicas que fala sobre o que Sim. faz a gente entender o pré-tribulacionismo. Mas essa, quando Deus manda a carta para a igreja de Filadélfia, no 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, assim, Deus está falando, eu vou guardar você. Porque você guardou a palavra, a minha palavra, então eu vou te livrar, vou te guardar desse período da grande tribulação que há de vir. Todo mundo. Então, como que Deus vai guardar a igreja que guardou a palavra da paciência? Guardando nele. Guardando nele. Tirando aqui, então, dessa terra. Ele. Verdade. Esse é o nosso entendimento. É que não iremos passar pela grande tribulação. O importante vamos passar com Cristo. A vida é eterna. Amém. Se for, isso que você disse, se for pré, mídia ou pós, iremos passar com ele, né? Mas o nosso entendimento é esse, a nossa esperança é essa. É verdade. A gente espera nós não temos dificuldade, né, pastor Bruno? Sim. Em compreender as outras correntes, aceitar que outras pessoas acreditem, pensem dessa forma, tá tudo certo, né? Mas eu espero que a gente esteja certo, porque Jesus está dizendo que será o pior período da história da humanidade, né? Como o senhor falou. E nós aguardamos e esperamos que Cristo nos guarde nele, né? Durante esse período da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Sim, é isso aí. O MID entende, né? O MID, o meso, né? Entende que no meio da grande tribulação, 3 anos e meio depois do início, né? resgatará a sua igreja, né? E o pós, ele entende que vai passar todos os 7 anos, né, da grande tribulação. Da grande tribulação e, né, os anos de tormenta, né, do governo do anticristo, e depois a igreja será arrebatada de fato. Fato né, que Jesus está voltando lá em Mateus 24. Por que as pessoas fazem uma certa confusão? Porque eles leem o capítulo todo sem entender, sem fazer o que? A leitura dos tempos. Sim. Então, eles entendem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sim. Né? Mas não. Tem ponto, tem vírgula, tem espaço. Sim. Né? para que possamos compreender. Né? Jesus estava ali dando suas últimas orientações. Exatamente. O senhor tocou num ponto importante, outro ponto importante aí, porque nas Escrituras, às vezes nós lemos um capítulo e se a gente estudar a fundo, a gente vai ver que não há, às vezes, num capítulo da Bíblia, não há uma ordem cronológica. Às vezes, lá na frente tem algo que vai acontecer primeiro do que alguma coisa que está lá atrás. Sim. Não é assim? Então,
Como o senhor falou, a questão da leitura dos tempos. Essa leitura dos tempos tem que ser feita com muita cautela, com muito entendimento, com muita calma, né? Para a gente não tornar uma heresia, principalmente. Né? Sim. Mas, assim, vou dar um exemplo básico aqui do Gênesis, né? Sim. Então, assim, quando você pega ali o Gênesis, o período da criação, parece que foi tudo assim, né? Sim. Só que, assim, de um versículo para o outro ali passou centenas de anos, Sim. dezenas de anos, Sim. né? Então, assim, é esse entendimento que a gente também tem que se situar no texto, né? Sim. Principalmente. Né? O senhor tocou num ponto aí que, por exemplo, o senhor falou do Gênesis, né? Sim. No início do Gênesis, parece que é o início da criação, mas quando a gente vai em Isaías 45, fala que a terra já foi criada não para ser um caos. Então, ou seja, quando Deus criou a terra não era o caos. Só que lá em Gênesis, a terra está um caos. Né? A terra estava coberta por água, né? E aí Deus começa a organizar as coisas. Sim. Não é assim? Uhum. Então, é um exemplo disso que o senhor falou. A terra foi criada, não foi criada um caos. E alguns estudiosos entendem que a queda de Lúcifer com a terça parte dos anjos foi que tornou a terra um caos. Né? Muito interessante o que você falou. Várias correntes, né, que trazem esse entendimento. E assim, não é para duvidar, não é para debater, Sim. É para expandir o nosso conhecimento. Né? A nossa compreensão. Para trazer clareza, né, ao entendimento das Sagradas Escrituras. Né? Amém. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ele que nos traz essa compreensão, sim, esse discernimento, né? Dentro disso que a gente está falando, né? Partindo do ponto de vista pré-tribulacionista, que é para a gente até explanar sobre a possível ordem dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, nós precisamos partir de um princípio. Uhum. Esse princípio é o pré-tribulacionismo. Então, partindo desse princípio, quais seriam os próximos acontecimentos? Então, a gente entende que Cristo volta para buscar a sua igreja, para o arrebatamento da igreja. Arrebatou a igreja. Enquanto isso, a igreja estará nos altos, né, nos céus com Cristo durante 7 anos. E aqui na terra, os 7 anos da tribulação, né, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, onde o anticristo, né, se mostrará quem ele realmente é. Isso aí é assunto para um outro episódio também, né? A grande tribulação. A gente pode falar só disso, né? Sim. Então, enquanto aqui na Terra estiver acontecendo a grande tribulação durante 7 anos, nos céus vai acontecer a igreja já no alto, já nos céus com Cristo. Vai acontecer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu queria fazer uma pausa aqui nesses 2 pontos, principalmente no primeiro, que é o tribunal de Cristo. Esse acontecimento, pastor Bruno, ele traz bastante confusão, porque o nome parece um nome apocalíptico, assim, parece um julgamento terrível. Sim. E não é. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o tribunal de Cristo, só para você que está nos assistindo entender melhor, o tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Cristo não podemos confundir com o juízo final. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o nosso Deus, na palavra de Deus, fala que ele é galardoador. Né? Então, se a igreja foi arrebatada,
né? Nós já estamos em Cristo, já estamos salvos. Sim, estamos salvos. Isso é importante. Seremos arrebatados, estaremos com Cristo. Iremos participar das bodas. E aí, a palavra de Deus fala sobre galardão, sobre presentes. A gente não imagina o que é, né? Mas ele é o quê? Galardoador. E aí, vai ter o quê? O julgamento das obras, né? Tudo que nós fizemos nessa terra, né? Sim, A nossa salvação está garantida, sim, né? O preço já foi pago na cruz do Calvário, reconhecemos isso. sim. Agora, as nossas obras, né? As nossas obras serão passadas pelo fogo. Serão provadas. Serão provadas pelo fogo. E aí, as nossas obras sendo provadas pelo fogo, a palavra de Deus fala, claro, que nós temos, né, alguns tipos de obras, né? Obras de palha, obras de feno, obras de madeira, obras de prata, de ouro e de pedras preciosas. Glória a Deus. Então, se eu tenho obra de palha, né, na hora que ela for passar pelo fogo, Vai ser- vai ser desaparecer, queimado, vai ser queimado. né? Se eu tenho obra de feno, ela vai ser queimada um pouco mais lentamente. Se Sim. for de madeira, vai ser queimada um pouco mais lentamente. Mas agora as obras de prata já vai resistir um pouco mais. Verdade. A obra de ouro vai resistir a um pouco mais. A obra de pedras preciosas irá resistir o fogo, né? Então, essas obras serão feitas para galardoamento, né, dos santos. É uma né? recompensa, né? Uma recompensa pastor? de não ter Recompensa. negado a fé, de estar aqui, né, em Cristo. E a gente brinca muito com os irmãos, eu brinco muito com os irmãos, eu falo assim, olha, eu tenho muita obra de palha. Nós temos, né, pastor? Eu tenho muita obra de madeira, eu tenho muita obra de fino, né? Isso acontece muito na nossa caminhada de fé, muitas das vezes até na nossa imaturidade. Exatamente, eu ia falar sobre isso, maturidade. Questão. Então, assim, o imaturo, o neófito, ele vai ter obra, mas essa obra vai ser de palha. Ele vai ter obra de feno, de madeira, mas quando alcançamos ali, né, a maturidade em Deus, uma vida com Deus, começamos o quê? A produzir o quê? Obras de prata, prata, e por aí vai. Isso aí. O nosso alvo deve ser, né, até pela questão da motivação, não é isso, pastor? Sim. Porque o julgamento das obras, o tribunal de Cristo, vai julgar também a nossa motivação. Então, assim, o nosso alvo deve ser servir a Cristo e fazer a sua obra aqui na terra, né? Aguardando uma recompensa do alto, Sim. né? E não uma recompensa terrena. Sim, sim. A gente brinca assim. Eu posso dar alguns exemplos, né? Por exemplo, Jesus, né? Quando ele começa a confrontar os fariseus, ele fala assim: vocês jejum, né? E fica com o rosto pesado, Contrito. Vocês jejuam para aparecer, né? Para mostrar para os outros que eu estou jejuando, que eu sou mais santo, que eu sou melhor que o outro. Isso é obra de palha. Sim. Quando fazemos a obra de Deus na nossa força, né? no nosso querer, né? Do nosso jeito. Do nosso jeito, sem a mão de Deus, sem a orientação de Deus. Isso é obra de feno. Deus não está ali. Né? Se eu faço a obra de Deus e o orgulho toma a minha vida, se eu faço a obra de Deus buscando orgulho, né? Se eu faço a obra de Deus buscando likes. Não, meu Deus. Meu Deus, é forte. É uma coisa tão interessante que eu brinco, que as redes sociais, né? Isso é terrível, Adriano. Por quê? Olha só, eu dei esse exemplo na última aula que eu ministrei. Eu vou ajudar um mendigo, eu vou ajudar o morador de rua, eu vou ajudar uma instituição. Aí eu pego, a viúva. Né, eu pego aqui o celular e começo a filmar. Eu estou ajudando a viúva. Verdade. Olha, eu estou ajudando necessitado. E aí começa aquela obra, o quê? Né? Com intenção. Qual que é a sua motivação nisso? A obra é boa, a motivação está errada. Errada, verdade. Entendeu? Então, isso,
começa a deturpar o que Deus quer fazer. Então, assim, quem está recebendo está sendo abençoado, sim, Sim. mas a motivação está Errada, está sendo tomada pelo... Então, assim, a obra começa a ser o quê? Tratada no feno, né? No julgamento de Deus, porque o próprio Senhor Deus, ele fala assim, né? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Deus fala isso com o profeta. Verdade. Então, por mais santo que nós imaginamos que sejamos, né? Deus, o julgamento de Deus, ele é imparcial, né? A justiça de Deus, ela não pende nem para a esquerda, nem para a direita. A justiça Ele é o justo juiz. é como o sol do meio-dia, né? Então, eu posso estar fazendo uma obra boa, preste atenção, eu posso estar fazendo uma obra boa. Se a minha motivação estiver errada, talvez seria uma obra de ouro, né? E eu estou transformando essa obra em palha, por causa do meu orgulho, por causa da minha motivação. Então, isso é interessante, pensarmos nisso, porque toda a honra, né, toda a glória, né, todo louvor é para o Senhor, e Ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra de Deus disso é muito clara. Então, assim, quando nós começamos a produzir essas obras, trabalha muito a nossa vida, que a gente começa a achar que é bom, né? E aí o próprio jovem rico se achava bom, ele tinha boas obras, né? E aí Cristo percebe, e quando ele fala, bom mestre, ele falou, quem é bom? Só existe um bom. Só existe um bom. Só há um. E aí ali ele já quebra o jovem rico, né? Então, assim, todas as obras que ele achava que era de ouro, de prata, de pedras preciosas, ali já foi transformado em feno. Confrontou, né? Foi confrontado. Então, assim, é uma coisa interessante. A obra de ouro, basicamente, é uma vida em santidade, né? É uma vida íntegra, mesmo quando ninguém está vendo. Né? Verdade. Mesmo quando ninguém está percebendo, mesmo que ninguém está vendo você buscando, orando, trabalhando, doando, se doando, abençoando, ofertando a vida das pessoas, né? O próprio Jesus fala, né? O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Isso aí estamos o quê? Produzindo o quê? Obras de ouro, né? Eu não estou falando para você não querer ser honrado, receber um elogio, não estou falando disso, né? Porque o Senhor também é um Deus que honra as pessoas. É verdade. E muitas das vezes Ele nos honra em vida também. Você já foi honrado, eu já fui honrado, e tudo certo, né? Mas isso não pode subir o que é o nosso coração. Verdade. A soberba, o orgulho, né? Porque Deus, ele sonda, né? E vê a motivação do coração. É isso aí. Então, assim, obras de prata, eu falei um pouco de ouro, obras de prata é começar o quê? A trazer pessoas para Jesus, né? A evangelizar. Ganhar almas. Né? E isso é o quê? Isso é obra de prata, né? E obra de ouro é ganhar a pessoa para Jesus e consolidar, né? Porque o que Jesus fala? Ir e fazer o quê? Fazer discípulos, ensinando-os todas as coisas. Ensinando todas as coisas. Então, além de viver uma santidade onde ninguém vê, isso aí é o quê? Prata. Ganhar as pessoas para Jesus, ouro. Consolidar as pessoas, né? Ensinando, fazer discípulos. Até que elas possam caminhar sozinhas, né, pastor? O que é isso? Obras de pedras preciosas. Então, basicamente isso. Né? Eu tenho inúmeros textos para ler, mas assim, não dá tempo. Sim. Né? O relógio não é convertido. Da terra ainda. O Cronos ainda. A gente vive ele aqui, né? Então, assim, basicamente as obras são essas. Eu estou trabalhando para ter obra de ouro, prata e pedras preciosas. Amém. Esse é o nosso foco. É isso aí. Obrigado, pastor. Muito bem explicado. Então, durante a grande tribulação aqui na Terra, durante os 7 anos, então, nos céus, vai acontecer o tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos salvos, né? Então, o povo, eu achei importante trazer isso, porque as pessoas confundem muito tribunal de Cristo com o juízo final, né? O julgamento do trono branco, né? E o tribunal de Cristo é para salvos,
Você não perde a sua salvação. E a gente costuma até brincar, né? Com a coroa, as pedrinhas na coroa, Isso. que é o galardão, Sim. que é a nossa recompensa, né? Então, essas obras serão julgadas. E depois do tribunal de Cristo, ainda nos céus, vai acontecer as bodas do Cordeiro. O que são bodas? Bodas é uma festa de casamento, Sim. né? Então, se existe o noivo, que é Cristo, existe a noiva, que é a igreja, somos nós. Nós somos a noiva de Cristo. Então, se existe o noivo, existe a noiva, o que a noiva espera do noivo? O que o noivo espera da noiva? É o casamento. Isso aí. Né? Então, a expectativa de um com o outro é que um dia aconteça esse enlace matrimonial. E esse enlace vai acontecer. Sim. De Cristo com a igreja. E será lá em cima, na glória. Sim. Depois do tribunal de Cristo. E aí a Bíblia fala, Apocalipse 19, versículo 7, fala sobre as bodas do Cordeiro, onde haverá ceias das bodas do Cordeiro também, onde nós seremos servidos por ele, É isso aí. por Cristo. Né? E aí, após esse período de 7 anos da grande tribulação, tribunal de Cristo nos céus, bodas do Cordeiro nos céus. Então, Cristo volta com os salvos. Para quê? Para a batalha do Armagedon. A Bíblia tem vários textos, e aí também é assunto para um outro episódio, né? Mateus 25, 31 e 32, fala da separação de bodes e ovelhas, onde haverá o confronto de Cristo com as nações que são contra Israel. Israel será cercada, né? Porque Deus ele vai cumprir o seu plano de restauração do seu povo, do povo escolhido que são os judeus, que é o Israel. Sim. Né? Israel é o povo da promessa. Deus escolheu um povo, né, pastor Bruno? Sim, sim, sim. Então, após esses 7 anos, Zacarias fala sobre isso também, Zacarias 12, 10. Então, Cristo volta com a igreja para a batalha do Armagedon. E aí, após essa batalha, onde Cristo ele derrota, então, o anticristo e o falso profeta, ele vai fazer a separação de quem vai entrar no próximo evento, que é o reino milenar, que é o reino terreno de Cristo. Eu queria só ler aqui Mateus 25 para ficar claro. Sim. Só para dar aquela clareza legal. Claro. Jesus fala isso em Mateus 25, está escrito assim, olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos e com ele estarão e se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Amém. Então, esse evento, que será a batalha do Armagedon, e essa separação é para ver quem vai entrar no reino milenar, que é o período de 1000 anos, onde Cristo vai reinar em Jerusalém. Cristo estará assentado no trono em Jerusalém. Satanás será preso por 1000 anos, né? No final dos 1000 anos ele será solto e vai sair para tentar enganar, né? Muitos. Procurar. É a última tentativa de Satanás a recrutar, né, o seu exército, né? Mais soldados para o seu exército. E aí, Cristo ele vai derrotar as nações que estiverem contra Israel. E então vai começar o reino milenar. Após o milênio, esse reino milenar, ao final do milênio, então Satanás será solto e será derrotado definitivamente, né, de uma vez por todas.
E aí virá o julgamento do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20. Só quer ler o texto? Sim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que 1000 anos se acabe, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem que foi dado o poder de julgar? Os santos. Os Os santos salvos. Isso. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Só um parênteses, né? Os que ficaram na grande tribulação Exato, e foram salvos. não negaram a fé. Isso. Porque, na verdade, né, para quem está nos assistindo, Cristo ele já morreu e ressuscitou por nós. Ele morreu por nós. Sim. Para aqueles que ficarem na grande tribulação, para estes serem salvos, eles terão agora, né, que morrer por Cristo. Sim. Não vão poder negar a Cristo e negar a marca da besta, a adorar a imagem da besta, né? Do anticristo, para que sejam salvos. E João está falando, né? Esse texto é interessante porque fala de pessoas que foram salvas na grande tribulação. Sim. Então haverá sim salvação durante a grande tribulação. Que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e na mão. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sim, aí fala sobre o milênio. Se a gente continuar lendo, né, não vai dar tempo de trabalhar isso, né? Sim. Mas a gente, num próximo episódio, a gente vai falar de tudo isso, né? A gente quer ir construindo, né? Hoje foi um episódio, assim, de introdutório, né? De introdução sobre escatologia, a provável, né, ordem dos últimos acontecimentos, né? Então, após o milênio, né, Satanás ele é derrotado, será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é o Geena, chama-se Geena, que é o inferno definitivo. Não é isso, pastor Bruno? Sim, sim. É o inferno definitivo, Geena, o lago de fogo e enxofre. E aí, daí em diante, né, virá o próximo evento, né? Será o julgamento do grande trono branco, onde serão julgados os ímpios, que já morreram sem Cristo. Então virá o julgamento do grande trono branco, e aí é o juízo final. E aí que fique claro, né, que você que está em Cristo e já é uma nova criatura, você que já se decidiu por Cristo, em vida, você não vai passar pelo juízo final. Amém? Então, só para deixar claro, o juízo final é para os ímpios, não é para os salvos. Amém? A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Isso aí já está pronto. É isso. Sacramentado. É isso. Nenhuma condenação. Você não vai ser condenado se você está em Cristo, vivendo em Cristo. Isso. Para você se situar aí, que estiver assistindo, o juízo final está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Né? Era isso que eu ia ler, eu li o 1. Sim. Né? Mas no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, fala claramente o juízo final e o lançamento aí, né, no lago de fogo eterno. É verdade. Então a gente já,
para a gente caminhar já para o final, eu disse que eu iria ler um texto, né, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 15, onde o apóstolo Paulo, ele nos mostra, né, que ele já aguardava a volta de Cristo, né, há cerca de 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, ou seja, ele está se incluindo, Sim. ele está no meio, né? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, Paulo, ele se coloca como alguém que veria em vida, há mais de 2.000 anos atrás, a volta do Senhor. E aí ele traz uma declaração importante também, que ele fala, olha, nós os que estivermos vivos, né, quando Jesus voltar, de forma alguma nós precederemos aqueles que dormem, ou seja, nós não seremos transformados antes daqueles que já morreram em Cristo, né? E essa expressão dormem é motivo, né, pastor Bruno, de discussão, porque as pessoas acham que quem morre, né, fica dormindo, e não é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa expressão dormem que poderia ser substituída por morrem, aqueles que morreram primeiro, né? E quando a gente vai no Evangelho de Lucas, voltando lá na história do rico e de Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, nos mostra que quem morre, seja em Cristo ou não, a alma da pessoa fica em total consciência, a pessoa está consciente. Então, ela não está dormindo, aguardando o arrebatamento da igreja para os salvos, ou o juízo final para os ímpios, ela não fica dormindo, né? Então, só para deixar claro isso. Em versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, e aí agora ele explica, né, melhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor. É isso aí. Muita gente confunde aí a volta de Cristo com o arrebatamento da igreja. Sim. Seremos arrebatados, depois Cristo voltará. Sim. Tem que ficar muito claro isso, porque existe uma confusão. Exatamente. Esse é o problema de estudar a escatologia por pedaços, né? Foi muito bom hoje que começamos com o Evangelho, praticamente, né? Sim. Até chegar ao ponto do juízo final. Lógico que cada ponto desse aqui precisaria de vários podcasts. Horas. Para esmiuçar com todos os textos, mas como é um podcast que é para a gente falar sobre a palavra de Deus, a palavra em foco, o nosso foco aqui é né? Não é, Adriano? É verdade. Não é, pastor Adriano? O nosso foco é que você, né, reconheça Cristo como Salvador de sua vida e esteja preparado, ansiando, né, pela sua volta, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Então, para a gente encerrar, voltando no texto aqui, que acabamos de ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 15, Paulo já aguardava a vinda do Senhor. Sim. Ele já aguardava ter o seu corpo transformado e ir encontrar com Cristo nos ares naquela época. Se naquela época já estava próxima,
a volta de Cristo, imagine nos dias de hoje. Sim. E será que Paulo estava errado de aguardar Cristo? Nunca. Jamais. Paulo Então, teve revelações de subir ao terceiro céu. ele teve essa experiência, né, É. pastor Bruno? Então, assim, estava certíssimo e acreditamos que a volta de Cristo é iminente. É verdade. Então, para a gente encerrar, fica essa mensagem, que tenhamos esse mesmo espírito, que tenhamos essa mesma motivação do apóstolo Paulo, esse mesmo sentimento de aguardar ansiosamente a volta de Cristo, para você que está nos assistindo. E o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que existe uma coroa reservada, preparada, pastor Bruno, Sim. para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que amam, esperam e aguardam a vinda de Jesus. Quero agradecer, pastor Bruno, muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelos ensinamentos. Quero te dizer, para você que está nos assistindo, que a Bíblia diz que a volta de Cristo é iminente. Cristo está às portas. E o próprio Cristo disse, a palavra de Deus diz que o dia e a hora, a palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas a palavra de Deus também nos diz que será num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Então, nós seremos raptados. Sim. A palavra arrebatar significa ser tirado à força. Seremos raptados à força, num piscar de olhos. Então, a mensagem de hoje é: esteja preparado, vigilante, vivendo a cada dia como se fosse o último. Deus te abençoe, nos siga aí nas nossas redes, né? Então, se esse episódio, se esse podcast abençoou a sua vida, se faz sentido para a sua vida, então compartilhe, nos siga aí. Escola de Discípulos E bate. de Escola de Discípulos no YouTube e Escola de Discípulos IBAD no Instagram. Então nos siga, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e curte lá e comentem, né, pastor Bruno? Isso aí. Façam comentários lá, quem sabe a gente pode trazer alguma dúvida que você tem sobre esse assunto. O próximo episódio nós vamos falar sobre os sinais da volta de Cristo. Então, Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.